Galera, início de uma nova era amanhã. Pois é, a era Juan Pablo Vojvoda se inicia nesse duelo do Santos contra o Fluminense. Temos aqui alguns vislumbres de escalação, né? Alguns colegas aí de imprensa deram qual deve ser a escalação amanhã do Santos contra o Fluminense. Temos muito que conversar sobre isso, mas antes de entrar no papo do jogo, que eu imagino que vai acontecer, o que eu achei da escalação, quais as minhas expectativas, eu preciso de dar alguns recados aqui, passar uns recados bem legais. O primeiro recado que eu preciso passar é dos novos membros que entraram aqui no canal mais recentemente, o Alfredo Rossetti, o Fabrício Abranches, o Vicentino Figueiredo, o Danilo Alves e o Beducci. Obrigado vocês aqui, que são meus mais novos membros aqui no canal. Só posso agradecer. Lembrando que se vocês chegaram agora como membros, sigam lá também o Instagram da Brickstar, porque amanhã na live pós-jogo a gente vai sortear 2 camisas para o pessoal que é membro aqui do canal em qualquer categoria e que também segue o perfil da Brickstar lá no Instagram, tá? Camisas que vão chegar na sua casa do seu tamanho, sendo branca, listrada, azul, a que você escolher, fechado? Bom, outro recado que eu gostaria de dar é com relação aqui ao parceiro Ademir Quintino e ao Vitor Hugo, que mandaram um recado para mim aí na live deles hoje mais cedo, que eu estava assistindo e fui surpreendido aqui com o recado deles e me veio à cabeça o ano de 2009, quando eu trabalhava como recepcionista no Hospital Albert Einstein, ainda ali, já tinha uns 20 para 21 anos e sonhava em conseguir pagar minha faculdade de jornalismo para me tornar jornalista, e eu me lembro muito bem dessa época de ler diariamente ao blog do Ademir Quintino, que era o cara que sempre trazia as informações do Santos em primeira mão. Então hoje eu vi o elogio do Ademir, vou até reproduzir aqui porque eu soltei lá no meu Twitter e faço questão de reproduzir o recado do Ademir. Deixa eu colocar o áudio para vocês aqui. Que, esse recado eu faço questão de compartilhar com vocês, para quem não assistiu a live. Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui, Vitor. Vou mandar um abraço aqui. Quero mandar um abraço pro parceiro Rodolfo Gomes, corajoso, hein? Um abraço pra ti, Rodolfo. Pois é. Dizem que quem tem coragem não finge. É a letra até do próprio Rodox, né? Esse cantor do Raimundos fez um disco depois, tem uma música que fala sobre isso. Não é muitos lugares que vocês vão ouvir críticas, né? E não é apenas buscando que alguém responda, né? E o Santos explique o que faz o filho do Marcelo Teixeira, né? Ter esse poder todo, porque só ser filho do Marcelo Teixeira isso não é o suficiente. Nepotismo não rola, estatuto não prevê nada disso. Faz o seguinte, cria um cargo e põe ele no cargo. Seria mais fácil, pelo menos, entender essa resposta. Se as pessoas aceitariam ou não ele no cargo, se as pessoas achariam isso correto ou não, eu não sei. Mas aí ele passaria a ser remunerado, agora ele trabalha de graça. Amigo, esse papo de trabalhar de graça no futebol, esquece. Esquece, não existe esse negócio de fazer uma ação benevolente, altruísta. Esquece, gente, quem cai nessa, pelo amor de Deus, né? Em total referência aqui ao vídeo que eu gravei ontem sobre a questão do Marcelinho Teixeira, a denúncia que eu fiz aqui, que é gravíssima, tá? Eu só posso agradecer aqui o recado dos dois, falei com os dois já, inclusive mandei mensagens no WhatsApp dos dois, sou fã, continuarei acompanhando o trabalho, só posso ficar muito feliz com um elogio desse, porque me faz relembrar, o Ademir me faz relembrar uma época que eu ainda sonhava em trabalhar com isso e 16 anos depois, posso chamar o cara de um amigo, e assim como o Vitor Hugo. Então, são coisas da vida, né? Então, que a gente tem que comemorar, são essas pequenas conquistas, e às vezes reconhecimento é mais legal até do que certas quantias em grana, sabe? No sentido mais de como aquilo te preenche, como que aquilo te faz se sentir com os seus deveres do dia a dia. Então, esse tipo de coisa não pode passar batido. Eu fiquei muito feliz com a manifestação dos dois aqui, porque não é qualquer uma. São pessoas que eu gosto demais. Dito isso, se você não deixou o seu like até agora, não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, não hypou esse vídeo, não comentou, você está equivocadíssimo, porque temos bastante Gostei da escalação que eu vi. Quer dizer, gostei em partes, tá? Gostei em partes e desgostei de outras partes. Mas também acho que é normal a gente gostar e desgostar de uma primeira escalação de qualquer treinador que chegue agora na casa e
vá, né, escolher ali aquilo que ele conhece mais. Eu acho que ele vai aprender muito ao longo do processo, conhecendo os atletas, o elenco no dia a dia. Vamos ver o que essa diretoria vai fazer em termos de reforços, né, mais para poder proporcionar um crescimento desse grupo, para que o Vojvoda tenha tranquilidade para trabalhar ali até o final do ano e colocar o Santos numa posição mais digna no campeonato. Mas sobretudo uma escalação que eu entendo. Não faria certas coisas, porque a gente, né, diferente do Vojvoda, estava fazendo outro trabalho, estava fazendo outra coisa da vida. A gente tem acompanhado mais esse elenco e ele vai daqui a pouco se inteirar, mas eu entendo as atitudes que ele tomou, né? Vamos lá. Santos vai a campo com Brazão no gol, Mike na direita, Zé Ivaldo e Luan Pérez na zaga e Escobar na lateral esquerda, dupla de volantes Rincon e Zé Rafael. O Roleiser deve ser o meia de ligação, com Cabalheiro pela direita, Guilherme pela esquerda e Neymar de falso 9. Primeira coisa, claro, a gente vai entender o modelo de jogo a partir de que a bola estiver rolando. De repente, a gente pode notar que o Santos está fazendo uma saída de 3 com o Rincon vindo como terceiro zagueiro e o Escobar e o Mike dando amplitude pelos lados. E então o Santos fazendo um jogo com linha de 3 quando tem a bola, pode acontecer. Mas me parece uma linha de 4, né? Com 2 zagueiros, 2 laterais bastante claros. E lá na frente, eu não imagino ser uma espécie de 4-4-2 com o Roleiser jogando lado a lado com o Neymar, até pela característica. Imagino o Roleiser baixando um pouco mais, o Neymar sendo esse falso 9, Cabalheiro pela direita e o Guilherme pela esquerda, num desenho mais próximo do que o time já vinha fazendo. E eu entendo também que se comece assim, apesar de ser o Vojvoda um técnico mais adaptativo, que a gente vá ver mais alternâncias de esquema, até com relação a como os seus adversários jogam. Pelo menos é isso que eu espero do trabalho dele. Mas eu acho também que nesse primeiro momento, nesse primeiro jogo, sem ter tanto tempo para trabalhar, você fazer algo ali que o time já está acostumado em fazer em termos de função, me parece também algo que é uma escolha que eu consigo entender. Não vou dizer que ela é acertada, mas eu consigo entender. É importante nesse... Aí vamos começar de trás para frente, né? Mike. Bom, o Santos contratou um jogador para jogar, ganha o suficiente para ser titular da equipe, ganha um salário muito alto, não tá jogando bem, mas ele é o titular. Então é função do Vojvoda melhorá-lo. Então não consigo contestar a escalação do Mike, mas eu espero que o Mike volte a jogar o que jogava pelo Palmeiras, fazendo aqui a menção de que no Palmeiras ele vinha jogando ou de ala ou de ponta, nunca numa linha de 4, tá? Então ele não vinha, o Abel não enxergava mais como esse jogador para fazer linha de 4. Vamos ver ao longo do trabalho do Vojvoda se desenvolvendo como ele vai enxergar o Mike nesse processo, tá? Lembrando de novo, pode ser que o Santos faça uma saída de 3 com o Rincon baixando entre a zaga e o Mike tenha mais liberdade pelo lado direito. Acho que ele vai fazer isso? Acho que não, porque senão o outro lateral do outro lado deveria ser o Souza, não o Escobar, que não tem tanta essa característica de fazer a ala. Até faz, mas de uma maneira muito mais modesta. Então, acho que o Santos vai para uma linha de 4 aqui, e a primeira decisão mais polêmica é a volta do Zé Ivaldo em detrimento do Luizão. E eu já vou dizer que eu apoio totalmente essa escolha do Vojvoda. Eu acho que o Zé Ivaldo é um jogador inconstante, é um jogador que passa por um processo agora que é seríssimo, que é o fato de se ele jogar mais 6 jogos, o Santos automaticamente tem que pagar $1 milhão para o Cruzeiro, está 6 milhões de reais, não é barato, e adquire o jogador, depois para se livrar é mais difícil, então tem que assumir o contrato do cara por não saber sei lá quanto tempo, então ele vive uma situação que é de cláusula automática, o Santos tem que ter algum cuidado com isso, mas pro jogo do Fluminense, que você não pode desperdiçar pontos, jogando na Vila Belmiro, você ter o Luizão, e o Vojvoda viu ali em loco, né, a atuação do Luizão pavorosa contra o Bahia, que já tinha sido horrenda contra o Vasco, não tem a menor condição de se manter o Luizão. E numa situação que o Basta ainda não está liberado pelo departamento médico, que o Adonis Frias está chegando ao clube,
você não tinha muito quem contar nesse momento. Eu entendo a escalação do Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo, de novo, é um cara muito inconstante, é um cara que pode te ferrar a qualquer momento com uma entrada meio forte demais, ser expulso, ele já fez isso. É um jogador que vive muito de bola longa e tem dia que ele tá com o pé afiado, tem dia que ele só dá bola fora, mas ele é mais zagueiro, cara, do que o Luizão. Muito mais zagueiro que o Luizão. É um zagueiro que eu não teria pro elenco do Santos, no mundo ideal, mas que assim, não dá pra comparar com o Luizão. Então eu entendo a alteração aqui. Luan Pérez continua sem polêmica e a primeira divergência que eu tenho aqui é com relação à escalação do Escobar, o qual eu sou muito fã. Sou muito fã do Escobar. O jogo do Escobar defensivo para mim é magnífico. O Escobar, em dado momento no campeonato, quando ele era titular absoluto, ele era o vencedor de duelos vencidos por qualquer jogador no campeonato. Isso é muito grande. O Abel fala muito isso, o Guardiola fala muito isso, que quando você vence mais duelos que os seus adversários, você está muito mais perto da vitória. Isso é verdade. Futebol é um jogo de duelo o tempo todo. É um jogo que se decide por pequenos duelos o tempo todo. E o Escobar é um jogador que eu respeito muitíssimo. Só que eu ainda não engoli o fato do Souza ter perdido lugar na equipe depois do jogo ruim que ele fez contra o Vasco. E foi muito ruim, ele foi engolido pelo Ryan aquele dia. Todo mundo estava no Morumbi, viu. Mas foi o primeiro jogo ruim do Souza. O Souza vinha numa sequência muito boa, é um ativo do clube, é um jogador promissor, que defensivamente não deixa muito o que desejar para o Escobar, embora esse jogo tenha sido mal, e que ofensivamente oferece muitas outras possibilidades. Sem contar de novo que é um ativo do clube, não que o Escobar não seja, mas um ativo no sentido de ser valioso. É um jogador muito jovem, seleção brasileira sub-20, que pode ser comercializado mais pra frente, e o Santos pode ganhar muito dinheiro com ele. Então, aqui eu manteria o Souza. Eu entendo ele colocar o Escobar, porque ele já conhece o Escobar do Fortaleza, trabalhou com ele, mas vamos lembrar, com o Vojvoda, o Escobar era reserva no Fortaleza, e ele que também aprovou a troca de Felipe Jonathan por Escobar. Então não é um jogador que tem muito carinho assim do Vojvoda. Acho que ele vai ali meio que, vou nos caras que eu conheço aqui no começo, entendeu o Souza um pouquinho mais, mas essa eu acho que ele erra, tá? Eu teria escalado o jovem Souza na lateral esquerda. Meio campo, Rincon e Zé Rafael. A ver sobre o posicionamento, né? Como eles vão se posicionar. Com o trabalho do Kleber Xavier, os volantes do Santos tinham um trabalho muito lado a lado. Eu não sei quando ele escalava o Bom Tempo, que ele dava um pouquinho mais de liberdade para o Bom Tempo avançar e o outro volante ficava preso. Mas quando o Santos escalava a equipe com Zé Rafael e Rincon, ou Schmidt e Rincon, ou Schmidt e Zé Rafael, sempre eram volantes lado a lado. Quero ver como é que vai ser o posicionamento dos dois. O Rincon eu acho que é um cara importante para o combate, mas ele precisa estar muito bem posicionado para isso. E o Zé Rafael é um cara que estava comendo a bola, e o próprio Vojvoda constatou isso na partidaça que o Zé Rafael fez contra ele, naquele jogo Santos e Fortaleza, a vitória do Santos lá por 3-2, que o Vojvoda ainda era técnico do Fortaleza, e o Zé Rafael aquele dia colocou o jogo no bolso, destruiu. Só que depois da parada, o Zé Rafael não foi mais o mesmo, e assim, a gente já... Vários setoristas sérios deram que o Zé Rafael não teve nenhum problema físico e tal, mas eu não tenho total confiança nessa informação, não pelos jornalistas, mas eu tenho desconfiança de que o clube daria alguma informação nesse sentido com um jogador apto para jogar, que ele tá sentindo alguma coisa, sabe? Nenhum clube faz isso. E eu não tô dizendo que voltou o problema na coluna dele, que é um problema seríssimo e tal, mas ele tá com um problema de mobilidade claro depois da volta da Copa do Mundo de Clubes. Ele não tem mais aquela arrancada que ele mostrou recuperar depois da operação. Ele tá meio com o freio de mão puxado. Me lembro no jogo contra o Botafogo, que ele destruiu todo mundo no corpo. Ele passou por cima de todo mundo como um trator. Depois, assim, a volta dele na Copa do Mundo é triste. Ver o que ele não tá jogando. Vamos ver. Que Zé Rafael, a gente vai ver. Contra o Vasco no 6-0 ele não achou ninguém. Não conseguiu ganhar uma dividida. Não conseguiu dar uma porrada. Não conseguiu... Assim, parecia que o meio de campo do Santos não existia com ele ali. Então vamos ver se com o Vojvoda,
se era um problema de posicionamento, se é um problema físico, a gente vai ver. Mas eu espero que o Zé Rafael retome o ritmo dele antes da Copa do Mundo. Eu tenho muita esperança, tomara que não seja nada clínico e físico, né? Mas tô curioso para ver como vai ser o posicionamento. E de novo, você ter Rincon e Zé Rafael é um meio-campo um pouco mais precavido. Você perde o Bom Tempo nesse sentido. E me parece que o Bom Tempo vai ficando para trás, tá? Porque quando o Santos contrata o Vitor Hugo do Flamengo, que joga nessa posição do Bom Tempo, como camisa 8, como segundo homem de meio campo. O Santos está atrás, por exemplo, do Felipe Loyola, como é chamado na Argentina, o Loyola, que é uma espécie de primeiro volante. Parece que ele se machucou na clavícula, né? E o Santos também não tinha conseguido avançar junto ao Independiente, mas o Santos buscava também um outro volante ali com característica de primeiro. E nesse contexto hoje, o Bom Tempo não está escalado, de novo, né? Um Vojvoda. Eu trouxe aqui a análise do Josa, dizendo que no Fortaleza ele não dava muito espaço para jogadores de base. Os 2 jogadores de base do Santos, titularíssimos, eram Bom Tempo e Souza, que saem da equipe. Deixam a equipe para colocar jogadores mais experientes. E eu não tô aqui para ficar cornetando um trabalho que nem começou, não me entenda mal. Mas o recado que o Vojvoda passa nesse primeiro jogo é de privilegiar jogadores mais experientes. Se isso vai se dar ao longo do trabalho, não dá para saber, a gente tem que esperar. Qualquer coisa que eu fale aqui agora é ser leviano, não tô na cabeça do cara. Mas o primeiro recado que ele passa no primeiro jogo é de privilegiar os jogadores mais experientes. Eu não gosto disso. Mas acho também que, às vezes, num trabalho, numa hierarquia de elenco, às vezes é possível você dar uma oportunidade ali, 2, para depois ir colocando os meninos e ganhando a confiança das estrelas com o tempo. Porque o técnico também, para performar, ele não precisa ser só bom taticamente e tudo mais. Ele tem que ganhar os caras. Tem que fazer os caras correrem por ele. Então a gente sabe muito bem como funciona a hierarquia e ética de vestiário, e o Vojvoda não é nada bobo. Então aqui não é uma crítica a ele. É só um receio de que isso que a gente ouviu do trabalho dele do Fortaleza por alguém que acompanhou por muito tempo, eu trouxe aqui o react do Josa, de dizer que ele não aproveitava tanto a base no Fortaleza, que isso não aconteça no Santos, até por conta da própria entrevista do Vojvoda, que disse que o Santos era a base. Ele corroborou com essa narrativa quando ele foi apresentado, então eu espero que ao longo do tempo ele consiga dar cada vez mais minutos para jogadores que são ativos do Santos. No meio campo deve vir o Rolezer como camisa 10, que é onde ele funciona, mas tô interessado para ver como vai ser o posicionamento do Neymar, porque o posicionamento do Neymar como falso 9 vai interferir totalmente em como o próprio Rolezer vai se posicionar, né? Porque o Neymar não vai ser um cara que vai ficar lá na frente de costas pro gol. Não é isso. Ele é um cara que vai sair para jogar. Ele vai fazer quase que um segundo meia aqui por trás com o Rolezer. Então, e o Neymar a gente sabe que tem uma tendência a cair um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, é onde ele se sente mais à vontade. O Rolezer seria uma espécie de meia direita ali, com 2 pontas que fariam um facão, no caso do Cabadeiro e do Guilherme. Acho bom, inclusive, essa escolha desses 2 pontas, em detrimento, por exemplo, do próprio Rolezer jogando aberto, do Barreal, porque quando você tem 2 caras, como o Rolezer e Neymar jogando por dentro, você tem o arco. O Neymar é um especialista de lançar a bola entre linhas e o Rolezer também. Então, você precisa de jogadores que quebrem linhas para você deixar na cara do gol. Jogadores que façam o facão. O Barreal, ele não tem essa característica. É um meia mais ponta que cai muitas vezes por dentro e acaba se chocando com o Rolezer e o Neymar ali. Você precisa de jogadores que façam a flecha. Você tem um arco, você precisa de uma flecha. Guilherme e Cavalheiro são flechas para esses 2 caras, né? Vamos ver a possibilidade do Neymar, então, também como falso 9, ser uma flecha para o próprio Rolezer. Mas isso vai depender da capacidade física do Neymar. Ele que trabalhou fortalecimento muscular nesses últimos dias, né? Vamos ver como que ele vai estar fisicamente. Mas assim, a escalação é interessante. Tô curioso para ver o posicionamento.
Mas eu acho interessante, é uma escalação conservadora a princípio, de novo, privilegiando a experiência em detrimento da juventude, mas também eu acho que o campo vai dando resposta ao longo do trabalho. Né? O time que o Caixinha começou o ano e depois que terminou no trabalho dele era diferente, o time que o Kleber Xavier começou e terminou são times diferentes, e o Vojvoda não vai ser diferente. Né? Ele está conhecendo, está tateando, está entendendo com quem que ele pode contar, e aos poucos a gente vai entender as ideias do treinador, tanto táticas. Eu tô curioso também para entender o que ele vai fazer de alteração tática durante a partida. Se ele vai promover alguma alteração tática, alguma variação durante a partida, se ele vai, de repente as coisas não estiverem dando certo pro Santos no primeiro tempo, se ele vai voltar com uma escalação, com uma formação diferente. Ele falou isso, né? Em buscar estratégia sempre lendo o adversário para transformar o time dele e ter plano B para poder, às vezes quando as coisas não estão dando certo, ter alguma outra alternativa. Então assim, o que me deixa feliz é que o Santos tem um treinador de futebol que entende muito mais que eu, entende muito mais que a maioria de nós aqui, né? Não fosse assim, não teria feito o brilhante trabalho que ele fez no Fortaleza. É nosso papel também como conhecedores desse elenco, desses jogadores, do trabalho de longo prazo, analisar, comentar, elogiar, criticar, mas me sinto muito mais confortável agora. Eu não consigo ficar puto com uma escolha, e não é só porque se trata do primeiro jogo, mas em qualquer circunstância, porque eu tenho confiança no trabalho, coisa que a gente não tinha com um cara que nunca tinha mostrado nada, estava começando a carreira dele no Santos. É muito diferente, né? Então assim, sobretudo amanhã, que se é que a gente não veja nenhuma mudança drástica, tática ou né, nesse aspecto mais de ideia, que a gente veja jogadores correndo, que a gente veja jogadores comprometidos, que a gente veja jogadores corajosos para trazer a vitória, porque não vai ser fácil. O time do Fluminense é um time encardido, time que foi o time mais longe, que foi né, ser eliminado no Mundial de Clubes, e assim, tinha o John Arias, o time piora claramente depois do Mundial, mas é um time, não é fácil de vencer. O Santos tem tido dificuldade nos últimos anos para vencer o Fluminense, e amanhã o jogo vai ser difícil, né? Então acho que é bem por aí, torcer para começar nesse início de segundo turno, né, que já começou ali contra o Bahia, para que ele se dê de uma maneira que o Santos vá se recolocando, mas sobretudo que traga uma vitória. Amanhã, vitória de 0,5, é pra gente comemorar muito, é pra gente ficar muito feliz, é pra gente voltar aqui pra live pós-jogo satisfeito, independentemente do jogo, porque eu acho que o jogo do Vojvoda vai se colocando conforme o trabalho for se desenvolvendo. A gente tem que ter calma nesse sentido. Mas nesse primeiro momento é imprescindível que o resultado venha, porque se não vier o resultado, aí vai ficando mais difícil com toda a questão anímica desse jogo também que a gente espera que aconteça vir junto. Tô animado, espero que o Santos se reerga e que individualmente também o Santos consiga, principalmente através das suas principais figuras. O Roleza tá devendo, fez últimos jogos ruins. O Neymar, que vem devendo muito pelo nível dele, não foi sequer convocado para a seleção brasileira. O Guilherme, né, que andou perdendo o gol. O Cabalheiro, que vai ter sua primeira chance como titular. Enfim, o Zé Rafael, que vem abaixo. O Zé Evaldo tá agora recuperando. O Brazão, que continue sendo esse paredão. O Mike, que não dê tantos espaços defensivos assim. Enfim, a gente torce para que todo mundo vá melhor individualmente e coletivamente, para que o Santos saia amanhã com a vitória, que é uma vitória importantíssima para dar uma pequena respirada no campeonato. Então, assentar, ter paz para trabalhar uma semana, para ir jogar contra o Atlético Mineiro num jogo lá na Arena, que é um jogo difícil, gramado sintético. O Atlético vai ter técnico novo, a gente não sabe ainda quem, então assim, uma semana, né, de preparação diferente. Então a gente espera que essa vitória contra o Fluminense venha até para dar tranquilidade para esse próximo confronto. É isso. E o Santos precisa pontuar em casa, precisa ganhar na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro não tem talvez. Se não pontuar em casa, fica difícil a situação. O que vocês pensam desse jogo? O que vocês acham que vai dar? Vocês mudariam alguma coisa na escalação? Fariam algo diferente? Quero muito ler vocês.
E não antes encerrar, mandar um abraço pro pessoal aqui de um grupo de santistas que eu estava conversando hoje. Mandei um vídeo lá, justamente o vídeo que eu gravei ontem, e aí eu vi que alguns caras me criticaram. Pô, não ouço esse cara só reclama, esse cara não é legal, a gente não deveria dar ouvido pra esse cara. E aí eu fui conversar com os caras, entender por que eles pensavam assim. Eu não sei se a gente concordou muito. Acho até que não. Porque eu acho que os caras têm uma visão um pouco diferente até do meu trabalho e tal, né? Eu acho que se confunde muito nesse momento, não é só eles, não. Eu acho que se confunde muito nesse momento o que é jornalismo segmentado, que é o que eu faço, com um canal de torcedor. E aqui, assim, eu só faço jornalismo segmentado do Santos porque eu sou torcedor do Santos. Mas é jornalismo, é um canal de jornalismo. Então, botar o dedo na ferida faz parte do meu trabalho. E às vezes o torcedor se incomoda um pouco com isso porque quer só ouvir falar bem. E eu entendo, né? Eu entendo, falo, pô, já tem todo mundo falando mal. E aí chega num canal de Santista, o cara falando mal. Mas eu consegui compreender a visão dos caras, tentei passar um pouco da minha, não sei, acho que a gente não concordou tanto, mas pelo menos é bom ter esse diálogo, conversar com pessoas que pensam diferente, explicar um pouco do trabalho. E assim, mesmo discordando, foram muito educados comigo, muito respeitosos. Então aí, um abraço pro Rafael Vasconcelos, um abraço... Lembrar o nome dos caras aqui, meu? Deixa eu pegar aqui o nome dos caras que eu sou péssimo de nomes. Mas ó, um abraço aqui também, calma lá, pro Thiago Caires, que esse me detesta, mas me tratou bem. E também, por fim, tinha um outro cara que eu tava trocando uma super ideia, que é um cara bem legal, que eu não sei se eu vou conseguir, porque é um grupo com muita gente. Eu tô subindo aqui as mensagens, é capaz de que eu não consiga achar, mas eu acho que eu achei aqui, ó. Calma. Cadê? Eu não queria deixar de falar o nome dos caras, meu. O Beto Brizida também, pô. Os caras, assim, discordância, mas em alto nível, todo mundo com muito respeito e fui muito bem tratado. Apesar de toda a discordância, tá tudo certo. E bola pra frente. Siga lá a pelota, e o importante é a gente poder conversar também com pessoas que consomem ou deixaram de consumir o nosso conteúdo por vários motivos aqui. E a gente é dono da verdade. Eu faço aquilo que eu acredito. Ninguém tem a obrigação de gostar, de deixar o like ou dislike, ou consumir, assistir. Todo mundo é livre para isso, assistir o que acha que é mais importante. Mas esse tipo de conversa com pessoas que não gostam, mas que foram respeitosas, para mim me é muito valioso. E, pô, não pense que eu não ouço não dicas e coisas de pessoas que eu até mesmo discordo. Acho que faz parte um pouco da minha... acho que a gente tem que ter humildade na vida, meu. A gente não é dono da verdade. A gente tem que ouvir as pessoas. Eu tô fazendo aqui um conteúdo para as pessoas. Se não fossem as pessoas me ouvindo, não existia. Então, importante falar com pessoas que não gostam e explicar por que não gostam. Né? Se elas vão passar a gostar ou não, eu já não sei. Mas ter esse tipo de conversa hoje, com discordância, mas com educação, me é algo raro. Então, fiquei bastante feliz com a troca de ideias e resolvi mandar o abraço para os caras aqui. Grande abraço, fiquem bem, e amanhã estamos aqui para a live pós-jogo. Esperamos com uma grande vitória do Santos. Falou!